Sofrimento causado por memórias terríveis, memórias ruins. Esse é um mal que se alastra na vida de muitos e que torna a vida quase insuportável, que faz com que o dia a dia de algumas pessoas sejam cheios de vontade de morrer, sejam muito difíceis. Meu nome é Angélica e hoje nós vamos levar um papinho sobre isso. Aí você pode me dizer: ah, mas você não tem ideia das coisas horríveis que eu passei, você não tem ideia das agressões que eu vivi, dos abandonos que eu vivi, dos vícios que eu tenho, você não tem ideia de tudo que torna as minhas memórias tão cruéis, você não tem ideia de como elas são profundas, de como elas me machucam, então como você pode me ajudar? Calma. Calma, nós estamos aqui para isso. Gasta um pouquinho do seu tempo para isso, se você realmente está passando por sofrimento causado por memória. Esse vídeo é para andar nessa direção de redução de sofrimento com uma perspectiva que não tem a ver com perder a memória, porque quando temos memórias ruins, não queremos perder a memória. E bloqueio de memória também acontece quando pessoas passam por coisas muito, muito pesadas. Tem umas que chegam a ter memória bloqueada, por um pedaço da memória bloqueada, já com uma defesa mesmo do cérebro. E de repente essa memória volta à tona e a pessoa tem que conviver com aquele monte de memória difícil, né? Então, vamos prestar atenção, certo? Antes de tentar explicar essa perspectiva para vocês, eu quero trazer um outro exemplo. Vai ser cansativo, certo? Vai ser cansativo para você, já vou avisando, mas você precisa entender esse primeiro exemplo para depois chegarmos no outro, ok? Imagina o que é uma vida financeira em caos. Não tem a ver com o negócio da memória que eu estava falando, mas é necessário para a gente chegar num segundo entendimento, certo? Imagina uma vida financeira de caos. Como é que a gente resolve uma vida financeira de caos? Simples. Pagamento de dívida e não fazer novas dívidas. Pagamento de dívida e não fazer novas dívidas. Ganhar mais renda e ir pagando, conforme você, quanto menor é a sua quantidade de dívidas, menor vai ser o seu sofrimento, e ele vai chegando num ponto onde você consegue controlar as coisas de novo e você ganha tranquilidade de novo, ok? Ah, mas o que é que isso tem a ver com a questão da memória, gente? Das memórias ruins. Infelizmente tem um pouquinho a ver, certo? Por quê? Porque é necessário você romper com o padrão de coisas que você está fazendo até aqui se você quiser mudar isso. É uma metamorfose de vida. E por isso que isso tem a ver também com esse canal, né? A gente está aqui no Metamorfose, e Metamorfose trata de mudanças. E as mudanças não são só físicas, as mudanças podem ser mentais, psicológicas, espirituais, etc, né? Então vamos lá. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quanto mais coisas boas nós plantamos, nós vamos colher coisas boas. É repetitivo? Mas tenta entender a lógica disso. Se eu vivi muito sofrimento, se eu passei por muita coisa horrível, se eu sofri pra caramba, não é por acaso que esse sofrimento aconteceu. Gente, sofrimento é educação, sofrimento é escola, é para nos ensinar alguma coisa, certo? Porque em algum momento nós estávamos errando sobre alguma coisa, ok? Então, é difícil ir por essa linha? É muito difícil você entender que aquilo que você passa tem um pouco a ver com aquilo que você fez ou nessa existência ou numa existência passada, mas não existe esse negócio de ir por essa linha do vitimismo. Aí eu sou uma pessoa tão boazinha, e só acontece coisa ruim comigo. Gente, não é por aí, certo? É necessário tirar o vitimismo da cabeça e substituir esse vitimismo por: se eu passei por sofrimento, se eu passei por coisas difíceis, é porque eu precisei de educação sobre determinados pontos. Ou porque eu fiz coisas ruins, que eu estou pagando as consequências em algum momento da minha existência, seja nessa vida ou em outra.
E essas dívidas, esses karmas negativos, essas dívidas negativas, elas acabam. Tudo tem prazo para acabar. Como é que a vida de um ser humano vai continuar no caos? Se ele não fizer aquele esquema da vida financeira. Como é que a coisa volta para a tranquilidade? A coisa volta para a tranquilidade se eu pagar e não fizer novas. Se eu pagar e não fizer novas. Então, se você está passando por um momento de sofrimento, por um determinado ponto, você não pode fazer novas dívidas em cima desse mesmo ponto. O que é que acontece com quem vem de lares muito agressivos, gente? Muitas vezes a pessoa que vem do lar muito agressivo, ela reproduz a agressividade lá na frente. Quantas pessoas que foram filhos de pais agressivos que virou pais que também eram agressivos? Quantas pessoas que receberam muita agressão psicológica e física também reproduziram muita agressão psicológica e física lá na frente? Não estou dizendo que esse seja seu caso, mas reflitam por esse ponto aí. Não deixe que essas coisas ruins destruam a sua vida atual. A sua vida atual pode ser totalmente diferente. Se você passou por muita agressão, a tendência é agredir. Ah, mas eu não sou uma pessoa agressiva, eu não bato em ninguém. Mas o que sai da sua boca, o que é que tá saindo da sua boca? Tá saindo coisas boas? Porque a agressão por palavra também é muito forte. Impacta muito a vida das pessoas. Às vezes a gente faz críticas demais, às vezes a gente faz comentários ridicularizando alguém, às vezes a gente faz uma coisa tão pequena que pra gente não foi nada, mas pra outra pessoa foi o fim, impactou ela negativamente. Por exemplo, quando você critica o peso de alguém e pra você aquilo passou. E a outra pessoa foi chorar porque foi criticada, ou botou um transtorno alimentar na cabeça por causa de crítica. Então, o que sai da nossa boca impacta as pessoas, certo? Se saiu da nossa boca coisa boa, a gente vai impactar as pessoas positivamente. Mas se saiu coisa ruim, a gente impacta negativamente. E o impacto negativo, ele recai sobre a sua vida de volta. Todo o impacto negativo que você fez volta para você. Então, cuidado com esse negócio das críticas construtivas. Às vezes uma pessoa vai dar uma crítica construtiva na frente de um monte de gente, humilha a pessoa e pensa que fez um bem a ela e, na verdade, só fez causar muito ressentimento. Então, presta atenção nisso. Aquilo que a vida te trouxe, não reproduz o que é ruim de volta para o teu meio. É necessário a gente fazer um plantio totalmente diferente se a gente quiser colher coisas totalmente diferentes. Plantio contrário. Fala 3 vezes essa palavra. Plantio contrário, plantio contrário, plantio contrário. O que é plantio contrário? Se eu plantei agressão lá atrás, na minha vida, em algum momento, eu colhi muita agressão. E agora eu tenho que plantar o contrário para colher o contrário, certo? Se eu quiser uma vida diferente, ou se eu quiser pelo menos reduzir, né, as coisas, eu tenho que fazer o contrário. Mas como é que planta o contrário da agressão, gente? Você planta o contrário da agressão protegendo, cuidando, curando, ajudando, dando afeto, dando proteção, certo? Isso é o contrário de ser agressivo. Mas como que eu vou ser uma pessoa doce, cara? Se eu vim de um ambiente agressivo, eu não tenho docilidade nenhuma. Se vira, cara, se vira. Você quer uma vida diferente? Se vira. Aprenda a ser uma pessoa mais branda, aprenda a acolher, aprenda a proteger. Se eu passei por muito abandono e indiferença, como é o plantio contrário? É dar a presença, é dar atenção, é dar a presença. Esse é você plantar contrário para colher o contrário da indiferença, o contrário do abandono novamente. E o que é que acontece na mente de uma pessoa que passou por abandono, ausência, essas coisas? O que é que ela faz? Ela fica desconfiada. Geralmente fica uma pessoa que ou se fecha de vez, fica aquela pessoa que impede de criar vínculos fortes, por defesa, ela se defende muito, ou fica aquela pessoa muito carente, que sufoca qualquer pessoa e que impede de ter qualquer relacionamento equilibrado, certo? Então o que é que eu faço se eu fui uma pessoa cheia de abandonos e indiferenças? Eu tenho que fazer o contrário disso. Eu tenho que dar a presença. Dar a presença para quem precisa, cara. Não é dar a presença só para o seu
namorado ou seu marido e sufocar o cara 24 horas no ar. Não, dá a presença para quem precisa. Dá a presença para sei lá, para um parente que precisa da sua visita, uma amiga, uma criança, quem tiver do seu redor que precisa da sua presença, dê a presença. Mas a gente, como é que a gente vai dar o que não tem? A gente só dá o que a gente tem. E se eu tenho um carência, como é que eu vou dar presença? Não sei, mano, se vira. Tem que aprender. Para você colher o contrário, você tem que se virar. Mas se eu sou uma pessoa cheia de vícios, eu me autodestruo 24 horas no ar. Ou tem gente que se destrói justamente porque, gente, o problema desse sofrimento por memória ruim é que as memórias são tão ruins, são tão terríveis, são tão pesadas que as pessoas não aguentam elas, as pessoas buscam meios de abrandar elas com álcool, com cigarro, com antidepressivos. Não estou falando mal dos antidepressivos quando eles são receitados por um médico da coisa certa, mas a automedicação é muito perigosa. Calmantes, etc, muita coisa desse tipo assim, que aí a pessoa vai se drogando literalmente para sofrer menos. E isso não gera muito resultado, porque a tendência é mais vício, mais vício, mais vício, mais vício, menos condições de suportar, ficar sem aquele paliativo ali. Menos condições de aguentar a sobriedade. Por que a sobriedade é tão difícil para algumas pessoas? Justamente porque esse monte de memória ruim. Tem gente que chega a ter pesadelos pelas memórias ruins das coisas que viveu, não consegue tirar da cabeça, gente. O que é o plantio contrário? O plantio contrário do vício é fazer todo dia alguma coisa pela tua saúde. A autodestruição, ela não vai só do vício, mas ela também vem da negligência com a própria saúde. Então, o contrário disso é você cuidar-se, é fazer exercícios, é olhar na alimentação, é beber água direita, não sei o que. Tentar fazer esse compromisso, então todo dia eu vou fazer uma coisinha, por pequena que seja, eu vou me construir no lugar de autodestruir. Eu vou trocar a autodestruição pela construção, Eu vou trocar. Plantio contrário. Essa é a palavra, certo? Com o tempo, é impossível que o seu vício não diminua. Esse monte de plantio contrário que eu tô falando, isso pode ser aplicado em diversas áreas. Quando é que eu vou plantar contrário? É quando eu tô colhendo coisa ruim, gente. Se eu tô colhendo coisa ruim, eu tenho que plantar contrário. Mas se eu tô colhendo coisa boa, é óbvio que eu não vou plantar contrário, né? Eu vou plantar do mesmo jeito. Quando é que isso vai surtir efeito, gente? Quando isso vai surtir efeito, eu não posso dizer a data que isso vai surtir efeito. Eu só posso dizer que se você está pagando a dívida, uma hora ela vai acabar. Se você tá plantando coisa boa, uma hora você vai começar a colher coisa boa. Nesse plantio de coisas boas, gente, novas memórias vão estar sendo formadas dia após dia. E essas novas memórias, elas também vão ganhando espaço na sua cabeça. Eu sei que você vai dizer para mim que tem memórias antigas suas que vão demorar anos para sair da sua cabeça. Por exemplo, tem gente que foi agredido quando tinha 5 anos de idade que nunca tirou isso da cabeça. Ou tem gente que foi agredido por uma época inteira da vida e continuou sendo agredido depois que se casou, que entrou num relacionamento de violência doméstica. E tem gente que passou por muito mais tempo de sofrimento do que de paz. Para essas pessoas pode até demorar mais. Mas é começar, gente. A palavra é começar a plantar contrário hoje. Começar a plantar contrário hoje. Não é amanhã, é hoje, certo? Outra coisa. Eu não sei se você acredita em Deus ou se você não acredita em Deus. Mas para quem acredita em Deus, esse processo ele pode ser muito agilizado. Porque Deus assim, pelo menos para mim, que acredita em Deus. Eu acredito que Deus é o único que tem o poder de zerar dívidas de uma hora para outra, num piscar de olho, se Ele quiser. Se Ele quiser dizer, eu te perdoo, e sua vida será diferente daqui por diante, Ele tem poder para isso. Então, às vezes você ter uma fé muito grande em Deus também pode causar mudanças muito rápidas na vida das pessoas. Não estou dizendo que a vida das pessoas que muda devagar é porque ela tem pouca fé. Todo mundo precisa também
ter essa compreensão que a vida de um não é igual à vida de outro, gente. Não podemos comparar. E também não vamos dizer que a vida de uma pessoa religiosa não vai ter coisa difícil. Claro que vai, gente. Mas uma coisa é você ter desafios que fazem você crescer. E outra coisa é viver em sofrimento constante, certo? Uma pessoa que está com uma vida mais espiritualizada, é natural que ela tenha desafios para ela crescer mais, para ela ir mais fundo na fé. E assim ela vai passar por aqueles desafios, vai vencer muitos deles, sem nem sofrer tanto assim, certo? Vai sofrer, mas é um nível de sofrimento suportável, um nível de sofrimento que ela está sustentada em alguma coisa forte. Mas você viver sofrimentos que não te levam a lugar nenhum, porque o sofrimento causado por memória ruim, ele não leva você a lugar nenhum. Ele não leva você, ele só lhe destrói dia após dia. Então, você tem que acabar com isso. E você pode acabar com isso. É só você começar a fazer isso que eu te falo. São 3 coisas que eu vou fechar esse vídeo aqui. Começa hoje. Planta contrário, planta contrário, planta contrário. 2. Se tiver Deus, se apega com Deus, que isso pode ser acelerado. 3. E se não tiver... Se você não tiver Deus também, cara, não custa nada você procurar, né? Vai que você gosta. Vai que você se identifica, né? Esse não era o 3º ponto, mas o 3º ponto, gente. O 3º ponto é liberar perdão. É você se perdoar por tudo que você fez contra você, principalmente para pessoas que se autodestruíram por muito tempo. Elas fizeram muita coisa contra elas mesmas. Então, você tem que liberar perdão para você. Dizer, eu me perdoo pelas coisas ruins que eu fiz contra mim mesmo. Também, libere perdão pelas coisas ruins que você fez contra outras pessoas. Porque se a gente não se perdoar, mesmo que Deus nos perdoe, não vai adiantar nada, velho. Porque você não se perdoa e você vai se autopunir todos os dias. Então você tem que se perdoar também. É muito importante. Além do perdão de Deus, você tem que ter o perdão de si próprio. Outra coisa é você perdoar o que as outras pessoas fizeram de mal com você. Por quê? Porque se você não perdoar, você vai levar muito rancor no coração. E rancor é uma coisa muito pesada. Muito pesada, você vai fazer mal a você. É fácil fazer? Claro que não, gente. Tem pessoas que você consegue perdoar rápido. Tem pessoas que você vai demorar anos para perdoar. A história muda de situação para situação. Mas pelo menos começar. Começar a tentar enviar uma vibração de perdão. Porque se você não começar, você nunca vai conseguir. Você tem que começar. Escutou? Plante o contrário, libera perdão, busca Deus. Eu quero que a sua vida seja outra. Eu quero que você não seja mais atormentado por memórias ruins. Eu quero que você tenha um monte de memórias boas que tornem seu dia cada vez melhor e que a sua vontade de viver aumente a cada segundo. Um abraço enorme para vocês. Fiquem com Deus, tudo de melhor, muitas bênçãos na vida de vocês. E me escute, volte para esse vídeo quantas vezes for necessário. E planta contrário se você errou e continua plantando certo se você acertou. Tchau.